Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de papiloscopia forense e reconhecimento facial. E na nossa aulinha de hoje, nós daremos, portanto, continuidade ao tema de papiloscopia, notadamente focando em alguns assuntos relativos a aspectos técnicos da papiloscopia. Agora, o nosso direcionamento será quase que todo para a papiloscopia. Por que quase, professor? Você vai perceber na nossa aulinha de hoje que vira e mexe, vez ou outra, eu terei que adotar algumas nomenclaturas técnicas. Infelizmente, isto faz parte do desenvolvimento da papiloscopia. Então, na nossa aula de hoje, começaremos o tópico 1 abordando o surgimento da papiloscopia. Ora, será que a papiloscopia é uma ciência relativamente recente? Será que a papiloscopia já foi utilizada há bastante tempo? Será que ela é muito aplicada ou ela é mais utilizada no âmbito civil ou criminal? Então existem vários questionamentos que a gente tem que fazer. Todos esses questionamentos são muito pertinentes para a seara forense. Além disso, desenvolvimento científico da papiloscopia. Ora, quando a papiloscopia foi de fato descoberta, principalmente com o surgimento do microscópio, percebeu-se que a papiloscopia poderia ser utilizada, mas ainda ela não era vista como uma ciência propriamente dita. Isso também será abordado no nosso item 2. Além disso, veremos também uma técnica, e agora veja o aspecto bastante científico, bastante técnico da matéria, conhecido como bertillonagem. A bertillonagem basicamente foi o primórdio dos estudos relativos à identificação de pessoas. Também veremos a papiloscopias nos séculos 19 e 20, que de fato são os séculos mais importantes, final do século 19, começo do século 20, é um virar de chaves. É de fato um momento extremamente marcante para o que nós temos hoje concretizado, sedimentado dentro da papiloscopia forense. Por último, veremos como que se dá, ou como que se deu também, o estudo da papiloscopia forense aqui no Brasil. Afinal de contas, nós veremos que um dos protagonistas do que nós conhecemos hoje de sistemas dactiloscópicos foi um argentino, um naturalizado argentino, conhecido como Juan Vucetich. Então repare, nossa aula está recheada de aspectos técnicos quase que completamente voltados para a própria papiloscopia. Vamos lá? Dando início ao primeiro tema da nossa aula de hoje, vamos estudar como que se deu o surgimento dessa área, técnico-científica, conhecida como papiloscopia. Fruto de uma sequência de fatos históricos e científicos, veja, com o passar dos anos, a papiloscopia agregou uma série de fundamentos e ciências aplicadas à identificação de pessoas. Hoje, nós sabemos que este surgimento da papiloscopia é bastante estudado, só que data-se de períodos que são até mesmo pré-históricos. Pasme. Professor, mas a papiloscopia, ela tem este aspecto pré-histórico de que maneira? Ora, meus amigos, nós veremos que a papiloscopia, como nós conhecemos hoje, ela foi fruto de algo muito mais bruto, que foi sendo lapidado com o passar dos anos. Para enxergar, portanto, a papiloscopia nos dias contemporâneos, é importante, em uma primeira análise, que se conheça o significado desta palavra, Papiloscopia, então, vem de exame de papila. Uma coisa é a papila dérmica. Agora nós estamos vendo o conceito da papiloscopia. Quando nós pegamos a expressão papila, você já sabe o que ela significa, protuberância dérmica. E o sufixo, neste caso, scopen, ou scope, ou copia da língua portuguesa, significa examinar, significa olhar, significa
analisar. Então, a papiloscopia, esta expressão, é nada mais do que o analisar, o examinar das papilas, utilizando-se, claro, da metodologia científica e desencadeando em uma verdadeira conclusão, um resultado desta observação e análise. Pensando nisso, tradicionalmente, esse histórico, este surgimento da papiloscopia pode ser subdividido em 3 grandes fases ou ainda 3 grandes períodos. Mais precisamente, hoje, esse período conhecido por último como científico, ele é de fato mais curtinho dos demais. No entanto, data-se desde a fase pré-histórica o surgimento da papiloscopia, a análise de papilas na expectativa de se identificar coisas ou pessoas. Coisas, professor? Sim, nós veremos, fique tranquilo. Além da fase pré-histórica, nós temos a fase empírica, em que a papiloscopia já ganhou uma notoriedade, já ganhou, portanto, um escalonamento, uma gradação em relação a ser uma ciência empírica. E, por fim, a científica, que nada mais é do que a papiloscopia aplicada a determinados contextos. Primeiramente, veremos então a fase pré-histórica. Repare, a fase pré-histórica, basicamente ela é conhecida dentro da papiloscopia de 18 a 3.000 anos antes de Cristo. Professor, mas como assim? Naquela época nem microscópio tinha. Como que se tinha essa história de papiloscopia? Ah, meus amigos, sabe o que acontecia naquela época? Presta atenção. A impressão digital, ou melhor dizendo, as mãos como um todo, elas eram utilizadas para marcação de território e para indicar a posse de determinados bens, muitas vezes se utilizando tinta nas mãos. É claro que não é a tinta como nós conhecemos hoje, mas pode ser, por exemplo, pigmento de barro, de argila. Então, se havia, por exemplo, uma caverna, se esta caverna tivesse um proprietário, era comum se encontrar marcas nesta caverna indicando o seguinte: olha, esta caverna tem dono. Portanto, não ultrapasse o perímetro. É quase como se houvesse uma placa na frente desta caverna, impedindo a sua entrada. Então já se data, sim, do período pré-histórico, este surgimento, da análise de papilas, da análise, portanto, de mãos e, em alguns casos, até mesmo dos próprios pés. Esse período ele é conhecido, portanto, pela doutrina como um período pré-histórico, sendo o primeiro marco, a primeira fase da própria papiloscopia. Em um segundo momento, nós temos uma fase empírica. Esta fase empírica já é uma fase mais lapidada. É aquela fase que vai girar ali no entorno do século XVI, século XVII, até mesmo abrangendo parte do século XVIII. Neste caso, na fase empírica, os dedos eles acabavam sendo utilizados como elementos de assinatura em contratos. Então repare, havendo um casamento, muitas vezes, a pessoa poderia marcar, portanto, a sua afirmação, assinar um documento por meio das impressões digitais. Professor, mas por quê que esta fase empírica é chamada de fase empírica? Ora, porque eu tinha uma finalidade específica da utilização desta impressão, desta mão ou ainda deste dedo. Temos um caso lá no continente asiático, inclusive isto é muito bem relatado pela nossa doutrina, que a impressão digital ou até mesmo as mãos eram utilizadas para legitimar relações jurídicas, como, por exemplo, o divórcio ou ainda acordos no geral. Então a papiloscopia, ela veio sendo conhecida, ela veio se desenvolvendo com muita lentidão, é verdade. Até que nós desaguamos na famosa fase científica. Fase científica é aquela fase na qual será empregado uma metodologia científica para análise de impressões digitais. Este período científico parte da seguinte premissa: eu vou observar um caso específico, um caso particular, vou extrair dados deste caso, deste fato, no nosso caso,
impressão digital. Então eu observo, eu analiso e a partir disso eu tiro uma conclusão. Observação, análise e conclusão, partindo principalmente de um método científico que nós conhecemos como método indutivo. Qual seria a diferença entre um método indutivo e um método dedutivo? Repare, método indutivo é aquele método que parte de premissas particulares, trazendo à tona uma conclusão geral, uma conclusão global. Quer ver como muitas vezes você já fez isso? Em determinado estudo da medicina, da biologia, da física, seja da área que for, pode utilizar a sua criatividade. Imagine, eu vou dar o meu exemplo, claro. Imagine que se extrai de um indivíduo que, por exemplo, contraiu Covid, que este indivíduo conseguiu combater o vírus quando exposto a determinado tipo de medicamento, de determinado insumo, de qualquer tipo de alimentação e por aí vai. Então nós temos um estudo com uma população específica, num contexto específico de exposição ao vírus da Covid e, por último, ele vai ser, portanto, tratado. Deste estudo resulta-se que 98% das pessoas apresentaram imunidade contra este vírus. E aí o que eu faço? Eu começo a produzir um medicamento em larga escala para todo mundo. Fala para mim, só porque essa população respondeu desta forma, será que eu posso ampliar isso para todas as pessoas do globo terrestre? Isso pode causar certa celeuma, mas este é o pensamento indutivo. Eu pego estudos particulares e vou delinear uma conclusão que é global. É claro, esta metodologia pode de fato ter os seus problemas, mas hoje nós sabemos, tanto que o período que nós vivemos é a fase científica, hoje isto é o que de fato acaba sendo empregado. Método indutivo dentro da ciência conhecida hoje como papiloscopia. Nesse caso, observação, análise e indução, atribuindo-se uma finalidade específica que seria a identificação técnica. Então hoje nós podemos afirmar que a papiloscopia forense, mais precisamente, ela tem uma finalidade, ela tem uma razão de viver. Qual seria essa razão de viver? Identificar pessoas. Por isso que hoje nós podemos categoricamente afirmar que nós vivemos sim este período conhecido como período científico. Para além disso, temos que ver mais algumas particularidades a respeito da papiloscopia forense. Dentro do nosso estudo a respeito das fases do surgimento da papiloscopia, sem dúvida, o mais marcante de todos para nós é a fase científica. Por isso que neste momento eu quero detalhar, eu quero esmiuçar um pouquinho mais cirurgicamente esta frente da nossa matéria. Me acompanhe. Primeiramente, cabe instar um primeiro momento do desenvolvimento científico, da própria papiloscopia. A primeira data importante para nós vem lá do século XVII, no ano de 1665. Neste ano, foi publicado uma obra por Malpighi, conhecida como De Sternotactus Organo Anatomica Observatio. Meu senhor amado, professor, eu não entendi foi nada. Calma. Então, observação anatômica e orgânica deste tato, desta região de toque externo, que vem a ser justamente a nossa pele. Neste sentido, a obra que foi publicada por Malpighi é uma obra que é muitas vezes considerada pela literatura uma obra pioneira, mas não aplicada. Ela é considerada uma obra pioneira da papiloscopia, mas ainda não tão aplicada ao próprio contexto das impressões e da papiloscopia, mas sim da pele como um todo. Por isso que Malpighi ele é considerado o avô da papiloscopia. E aí veja, diante deste contexto, a doutrina americana, aí começam as brigas de ego na verdade, né? A doutrina americana atribui a Nehemiah Grew
membro da Royal Society of London e editor da revista Philosophical Transactions, uma titularidade bastante peculiar. Como assim, professor? Veja, no ano de 1684 foi publicada uma obra conhecida como The Description and Use of the Pores in the Skin of the Hands and Feet, né? Ou seja, descrição e uso dos poros da pele, das mãos e dos pés. Esta obra descrevia pontos semelhantes aos ressaltados por Malpighi, mas com mais detalhamento. Isso nós encontramos num documento oriundo do Departamento de Justiça, DOJ, dos Estados Unidos, lá do ano de 2004. Então repare, quando a gente pega essa análise feita pelos Estados Unidos, os seus criadores, os seus estudiosos, veja bem que o contexto de desenvolvimento da impressão digital, melhor dizendo, da papiloscopia forense, ou ainda apenas por agora papiloscopia, é atribuído a um estudioso deles. Só que isto não é a corrente majoritária. A corrente majoritária vai pormenorizar ainda isto. Me acompanhe no slide só para você compreender um pouquinho melhor. Nós temos um famoso estudioso da papiloscopia, conhecido como Johannes Evangelista Purkinje. Esta pessoinha foi considerado o primeiro cientista a descrever e a criar um sistema de classificação para a última falange dos dedos das mãos de humanos. Professor, que diacho vem a ser essa história de falange? Não entendi. Vem aqui comigo. Quando nós falamos de falange, eu estou falando de dedos. Tanto é que os ossos que integram os dedos podem ser chamados de falange proximal, mediana ou medial e distal. Se você pegar esse seu dedo indicador, olha o meu dedo indicador aqui, ó. Eu consigo dobrar ele em 3 porções, não consigo? Porque tem 2 articulações ali. Esta falange mais próxima da palma das minhas mãos é chamada de falange proximal. Eu tenho esta intermediária, chamada de falange medial, e por último a mais distante, que está aqui onde eu encontro a minha unhinha, né? É a falange chamada de falange distal. Então você vira o seu estudo ali aprimorado e às vezes se depara com a nomenclatura falange. Professor, nunca ouvi falar. Pronto, a gente conseguiu descrever mais uma terminologia técnica aqui contigo. Ainda sobre o assunto, Purkinje cuidou de mencionar triângulos papilares, o que foi futuramente remetido por outros autores como uma figura conhecida como delta. Atente-se, coloque uma exclamação nesta figura delta, porque nós veremos isso mais à frente, só que, dado o histórico da papiloscopia, já é bom você começar a se familiarizar com essa expressão conhecida como delta. E aí, veja só, no ano de 1823, Purkinje escreveu e publicou uma obra conhecida como Comentácio de Examine Physiologico Organi Visus et Systematis Cutanei, base para os futuros estudos papiloscópicos. Meus amigos, nesta obra, Purkinje começou a falar de triângulos, de desenhos que nós encontramos nas mãos e nos pés, principalmente na impressão digital. Ele começou a falar sobre desenhos e, portanto, postulou uma primeira classificação sobre o assunto. Por isso, agora sim, destaque esse ponto aí no seu estudo. A Purkinje foi dado o título de pai da papiloscopia. Isto nós temos de acordo com a ampla e esmagadora corrente majoritária. Então, quem é considerado o pai da papiloscopia, professor? Ora, Evangelista Purkinje. Este é o cara em se tratando desta análise inicial e técnica das papilas dérmicas. Na sequência, nós tivemos um autor conhecido como Sir Francis Galton. Ele era doutor em medicina lá na Universidade de Cambridge. Inclusive, olha que legal, ele era sobrinho
Olha que paia, né? Imagina que coisa. Sobrinho, só sobrinho de quem, professor? Charles Darwin. Galton, inclusive Charles Darwin, tinha até alguns estudos a respeito dessa questão fisiológica humana e Galton acabou também aprimorando os seus estudos a respeito das impressões. Eu tenho a impressão, vem aqui comigo, eu tenho a impressão que estes estudiosos do século XVIII e XIX eram algumas pessoas que não tinham muita coisa para fazer, né? Professor, por quê? Porque os caras eram bons em muitas áreas. Eles estudavam física, eles estudavam química, biologia, matemática. Às vezes o mesmo estudioso via exatas, humanas e biológicas. Como é que isso é possível? Eu às vezes não consigo nem entender o que o senhor diz, né, professor? Pois é, às vezes a gente encontra isso, mas naquela época os estudiosos viam muitas áreas. Isso era muito comum, inclusive na própria Grécia Antiga, né? Então Galton, além de tantos estudos no campo da biologia, ele também se dedicou às papilas dérmicas. Vamos ver de que forma? Foi esse autor que confirmou um dos princípios da antropologia. Antropologia é uma ciência que estuda a identidade e a identificação de pessoas, chamado de princípio da unicidade, o qual confirma que as impressões digitais não são regidas por fatores sanguíneos ou hereditários, mas por outros processos de formação do feto. Foi aquilo que nós já havíamos comentado. No entanto, lá no século XX para o XXI, nós descobrimos que sim, fatores hereditários podem sim influenciar no desenho das impressões digitais, mas naquela época, Galton chegou a esta conclusão e lançou mão de um princípio muito conhecido como o princípio da unicidade. Temos ainda Galton, em 1892, classificando as impressões papilares, tendo, portanto, um norte, a presença do delta e de regiões nucleares, em 3 grandes tipos. Existem impressões que não possuem núcleos, ou deltas, chamadas de arcos. Existem impressões com um núcleo e um delta, chamadas de laços. Por fim, existem impressões com 2 ou mais deltas e núcleos, chamadas de verticilos. Meu senhor professor, você pode exemplificar isso um pouquinho melhor para você? Posso. Vou te dar um exemplo. Uma impressão digital que não possui núcleo é uma impressão digital que vai apresentar desenhos, né? Se você pegar o polegar, por exemplo, esta impressão digital vai apresentar desenhos simplesmente quase que paralelos às linhas entre si. Já no caso dos laços, eu vou ter uma figura típica, que vem a ser a presilha. E por último, no verticilo, eu terei uma região central redondinha e linhas passando por entre esta região. Esta foi uma primeira abordagem, vale dizer, venha comigo mais uma vez. Esta foi uma primeira abordagem um pouco mais técnica quando comparada com Purkinje, né, de classificação de padrões de impressão digital. Só que, meus amigos, ainda assim, este sistema de classificação não era suficiente ou não era tão robusto quanto os autores desejavam. Isto precisou ser mais lapidado ainda, o que culminou nos estudos que nós veremos, inclusive da bertillonagem e também dos estudos de Juan Vucetice. Por isso, vamos dar continuidade agora sobre estes assuntos de identificação por bertillonagem ou ainda por papiloscopia, agora seguindo o sistema de Vucetice. Iniciando mais um tópico da nossa aula de hoje, vamos falar a respeito da bertillonagem e também a respeito da papiloscopia, comparando-se o que nós temos desenvolvido no século XX e também a bertillonagem datada ali do finalzinho, na verdade do finalzinho do século XX para o início do século XXI, e como que isso se desdobrou até os dias atuais. Olha que interessante.
Quando a gente fala em bertillonagem, é muito improvável que você tenha ouvido falar muito nesta expressão se você não for da área, né? A bertillonagem é nada mais do que uma marcha que trata da metodologia utilizada pela medicina para identificar pessoas. Então, ao falar de bertillonagem, eu quero que você tenha em mente a seguinte indagativa. Trata-se de um método de identificação de pessoas, claro, humanas. Nesse sentido, nós temos que o trabalho da bertillonagem gira em torno de uma referência. Esse trabalho ele foi, de fato, considerado ali no finalzinho do século XIX. A bertillonagem ela foi considerada um bom método de identificação de pessoas. Até então, as técnicas desenvolvidas por Galton e por Purkinje ainda não eram suficientes para individualizar de maneira certeira as pessoas. Pensando desta forma, Alfonso Bertillon, e já já nós vamos falar sobre este autor, ele lançou mão de uma metodologia. Esta metodologia, é a tal da bertillonagem. E aí veja, foi considerado, à época, uma referência mundial, finalzinho ali do século XIX, mas que vinha perdendo força devido à grande margem de erros. Só para você ter uma ideia, hoje a bertillonagem é vista como uma técnica que vai apresentar em torno de 84 a 87% de índice de acerto. Isto é considerado um índice bastante baixo, Então o método antropométrico era o enfoque da bertillonagem. Professor, não entendi essa história de método antropométrico. Olha só que legal. Em linhas gerais, este método visto como antropometria, repare, a expressão antropo diz respeito a homem, pessoa humana, Não estou falando necessariamente do sexo, eu estou falando do homem como sendo uma espécie, tá? Este método antropométrico consiste em medir, fazer medições, mensurar. Logo, repare só, antropo, homem, métrico, medir. Eu vou medir regiões do corpo da espécie humana. Este é o método antropométrico. Não foi bem assim, meus amigos, que a comunidade científica viu a bertillonagem, cujo nome deriva do seu autor. Este autor, como eu havia dito para você, é o Alfonso Bertillon. Então repare, Alfonso Bertillon, ele tinha toda uma metodologia de estudo. Esta metodologia foi conhecida como bertillonagem e consistia em mensurar partes do corpo. Só para você ter uma ideia, o método antropométrico visava três fases de análise e identificação de pessoas. A primeira delas é a marcação chamada de antropométrica. Várias medidas ósseas eram tiradas, criando-se verdadeiras relações. Eu vou te dar um exemplo. Alfonso Bertillon, para identificar alguém, ele fazia o quê? Ele media, por exemplo, o tamanho do húmero e o tamanho do rádio ou da una e criava uma relação, ele ia ter um valorzinho ali. Então ele pegava basicamente a região que a gente tem aqui do húmero, depois una ou rádio, Rádio é este osso mais interno e a una é este osso mais externo e criava verdadeiras relações. Ele analisava distâncias cranianas, distâncias entre as têmporas, distâncias entre o mento e esta curvatura lateral. Então ele fazia estas medições, anotava, portanto, antropometria, media regiões do corpo humano, principalmente regiões relacionadas a ossos. E aí cada pessoa tinha os seus índices antropométricos. Só que eu quero que você pare e reflita. Por algum acaso, o seu tamanho é o mesmo durante toda a sua vida? Será que as suas medidas se alteram ao decorrer desta vida que você vive tão sangrentamente muitas vezes? Olha só, repare que o índice de erro não era dos bons, O índice de erros era marcante. Por isso que ela foi perdendo credibilidade ao longo do século XX. Além destas marcações antropométricas, veja, havia também uma análise descritiva, principalmente da face da pessoa. Hoje, nós conhecemos isso como retrato
falado e vou adiantar com você um tópico muito importante. Aqui no retrato falado está o embrião do reconhecimento facial. Tecnologia que hoje utiliza diversos métodos, mas que está umbilicalmente relacionado ao retrato falado de Alfonso Bertillon. Por último, nós temos as marcações particulares, tatuagens que a pessoa apresentava, cicatrizes, manchas de nascença e por aí vai. Então, se a gente for analisar, marca de nascença, uma pinta, muitas vezes, uma anquilose, ou até mesmo nós podemos ter tipos específicos de tatuagem. Será que a tatuagem é um bom diferenciador de indivíduos? Olha, o Pedro Canesim, essa pessoa que vos fala, tem uma tatuagem assim. Ninguém mais no mundo tem essa tatuagem. Ah, vamos combinar que não é bem assim, né? Então, quando nós pegávamos estas 3 técnicas dentro do método antropométrico, ainda assim havia lacunas, haviam alguns problemas na hora de se individualizar alguém. Por isso, justamente por conta disso, o método antropométrico começou a entrar em decadência. Só para você ter uma ideia, existe um caso conhecido como caso La Joconde, e este caso ele foi muito notório, porque você deve conhecer muito bem este quadro, conhecido como quadro da Mona Lisa, e este quadro da Mona Lisa já foi historicamente subtraído. Professor, subtraíram o quadro da Mona Lisa? Subtraíram. E aí, na época, o que aconteceu? Chamaram Alfonso Bertillon com seu método antropométrico para analisar a cena de crime, para tentar identificar quem foi a pessoa que subtraiu esse quadro. Mas, meus amigos, Alfonso Bertillon não obteve, melhor dizendo, sucesso. E aí conseguiu se constatar pela análise do local a presença de impressões digitais. Com este caso, a papiloscopia ganhou uma notoriedade tremenda. Imagine, o quadro da Mona Lisa, a famosa Mona Lisa, conhecida como La Joconde, né? Ele foi subtraído e a papiloscopia ajudou na identificação do autor. Ah, meus amigos, Alfonso Bertillon entrou em depressão. Ele ficou extremamente mal e com isso nós tivemos uma decadência da bertillonagem e uma ascensão da papiloscopia. Com isso, eu fecho com você esta análise entre estes 2 fatores que conviveram, destacando-se, portanto, a papiloscopia e também trazendo à tona algumas falhas que foram apresentadas à época a respeito da bertillonagem. Agora é hora de nós avançarmos na matéria e trabalhar alguns aspectos desta papiloscopia mais voltados para o século XX, notadamente dando foco aos trabalhos do argentino Juan Vucetich. Me acompanhe no slide. Olha que interessante, nós temos, portanto, os estudos de Juan Vucetich Kovacevic, datado, uma pessoa que viveu entre os anos de 1858 e 1923. Então nós estamos verdadeiramente numa transição entre o século XIX e o século XX. De nacionalidade iugoslava, onde se encontra hoje a Croácia, Vucetich se naturalizou argentino em 1882. Hoje nós temos relatos dados na literatura que Vucetich se encantou com a região da Argentina e, portanto, decidiu se naturalizar-se argentino. Trabalhou este Juan Vucetich ali na oficina de estatística da Polícia de Plata, local em que aplicou as técnicas de Bertillon. Professor, pera aí um pouquinho, volta aqui para mim. Técnica de Bertillon? Então é correto nós afirmarmos que Vucetich utilizou-se da bertillonagem? Claro que sim. Inclusive, foi o deflagrador, foi o gatilho para que Juan Vucetich desenvolvesse o seu método com mais robustez. Então Vucetich, num primeiro momento, ele estava na Argentina e auxiliou a Polícia de Plata
a fazer esta busca, essa identificação de pessoas. Então é correto sim nós afirmarmos que Juan Vucetich teve que lidar com a bertillonagem, só que não satisfeito, apaixonou-se pelos trabalhos dados por Galton, por Purkinje e aprimorou mais o seu conhecimento, voltado agora bem direcionado à própria papiloscopia. Diante disso, em 1892, Juan Vucetich permitiu o registro e o arquivamento das impressões digitais por meio de cartões ou fichas dactiloscópicas. De que maneira, professor? Ora, o próprio Vucetich, ele aperfeiçoou os trabalhos de Francis Galton e também de Purkinje. Ele trouxe de fato uma melhoria substancial, permitindo que as pessoas pudessem ter as suas impressões digitais registradas e arquivadas nas chamadas fichas dactiloscópicas. Só que repare que à época não foi dada a real valorização aos trabalhos do Vucetich, o que fez com que apenas 8 anos depois, após os seus estudos, fosse publicado a metodologia do sistema de Vucetich no ano de 1900. Olha que coisa, não foi dada a valorização ao trabalho, depois que se percebeu a robustez da técnica de Vucetich. Esta imagem, ela foi retirada de uma ficha que está presente lá no Museu Policial de La Província de Buenos Aires, lá em La Plata, em 1891. Essa seria a ficha dactiloscópica ou cartão Deca dactilar que Vucetich baseou seus estudos. E eu quero que você note que na época era um cartão de identificação utilizado pela polícia. Então a polícia identificava pessoas por meio da colheita destas impressões digitais. Analisando mais criteriosamente, eu quero que você note que esta coleta, por exemplo, aqui, está péssima. Essa impressão é horrível para a gente identificar hoje na prática, porque ela é toda borrada. Na época se utilizava muita tinta. Hoje os métodos mais comuns não são à base de tinta, mas por meio de grafite, por meio de outros tipos de elementos que são entintadores. Este seria um exemplo desta ficha que era adotado à época por Vucetich. Só que eu quero que você note mais um pontinho. Vucetich complementava a sua ficha com características da pessoa, nacionalidade, número de tarjetas que ele colocou ali que seria a idade, o nome completo, nascido e por aí vai, algumas informações que complementam ainda mais este nosso cartão. Na sequência, repare, nós tivemos também, quase que concomitante aos trabalhos de Vucetich, um autor conhecido como Edmond Locard, conhecido como pai da criminalística moderna, que também contribuiu de forma relevante com estudos da papiloscopia forense, sendo um dos principais expoentes da poroscopia, divulgado em 1912. Professor, como assim? Eu nunca ouvi falar neste tal de Edmond Locard. Me acompanhe. Esse cidadão, este protagonista da área de criminalística, é, sem dúvida, o mais importante personagem na história desta ciência. Partimos da premissa do surgimento desta expressão criminalística por Hans Gross, que era um juiz austríaco que publicou um livro e depois trouxe novas edições inserindo um capítulo este conhecido como Sistema de Criminalística. Então Hans Gross foi visto como um juiz que utilizou pela primeira vez a expressão criminalística. Mas, meus amigos, o Edmond Locard, ele conseguiu, segundo alguns doutrinadores, superar Hans Gross em aspectos técnicos. Sabe por quê? Edmond Locard era formado em letras, em medicina, em direito e mais um monte de ciências. O Edmond Locard por si só, ele fez um tour, sabe? Hoje nós chamaríamos de mochilão, né? O Edmond Locard foi fazer um mochilão na Europa. Teve como grandes orientadores, mestres, né? Alexandre Lacassagne, que são nomes marcantes na medicina legal, né? O próprio Hoffmann teve contato também com Edmond Locard. E Edmond Locard, ele estudou diversas frentes da criminalística. Ele estudou balística, ele estudou impressão digital, ele estudou local de crime,
ele estudou vestígios biológicos, tudo aquilo que é um campo fértil que nós encontramos nesta ciência conhecida como criminalística. Fato é, Edmond Locard também estudou papiloscopia e, inclusive, Locard propôs um número mínimo de características desta impressão digital que fosse capaz de individualizar as pessoas como um todo. Volta comigo para o slide. Em 1914, Locard concluiu com seus estudos que o número ideal de minúcias ou pontos característicos mínimos da impressão digital para a identificação de uma pessoa deve ser de 12, com análise de pelo menos 8 impressões. Então, se você pegar os 10 dedos da sua mão, se você analisar 8 dedos, caracterizando 12 pontos coincidentes, que são, portanto, iguais entre a amostra referência e a amostra questionada, para Edmond Locard, isto seria suficiente para, de fato, individualizar cada uma das pessoas. Com isso, nós superamos mais um aspecto da papiloscopia e, na sequência, teremos que dar um ênfase para os trabalhos de Vucetich. Agora é hora de nós vermos como a papiloscopia forense, ou melhor, apenas primeiro a papiloscopia, se desenvolveu no território brasileiro. Afinal, nós já falamos sobre vários autores que foram conhecidos a nível mundial. E no Brasil, como que se deu o desenvolvimento da papiloscopia? Vem comigo. Durante a última década do século XIX, a bertillonagem foi aplicada mundialmente, com repercussão também nos países da América Latina, dentre eles, claro, o Brasil. Neste sentido, o Brasil ele criou um gabinete de identificação antropométrica, primeiramente lá no estado do Rio de Janeiro. Repare que quando nós falamos de bertillonagem, isto está muito relacionado com medicina legal. E a medicina legal no Brasil surgiu principalmente em 2 grandes estados. Estado do Rio de Janeiro e também lá na Bahia. Raimundo Nina Rodrigues, por exemplo, é um nome extremamente marcante no âmbito da medicina legal e que também teve alguma repercussão na aplicação da bertillonagem, que era, claro, implícito à própria medicina legal da época. O principal pilar para a identificação e para a prática desta bertillonagem era o campo da medicina. Por isso que esta bertillonagem muitas vezes acabava sendo praticada por médicos que estavam lotados em uma seção específica de identificação de pessoas conhecida como seção de antropologia. Tanto é que lá na medicina legal, quando você estuda antropologia, você estuda diversos métodos para identificação por meio de ossos da pelve, ossos do crânio, ossos do tórax, ossos do punho e uma série de outras medidas que também são tomadas. O primeiro órgão formalizado como identificação antropométrica no Brasil foi instalado na cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, no ano de 1893. Então repare, lá no Rio de Janeiro foi criado um gabinete. Aqui nós já tivemos um órgão robusto de identificação no Brasil, identificação esta do tipo antropométrica. E aí veja, nós tivemos uma comunidade de juristas liberais afirmando o seguinte, olha, a bertillonagem ela era uma prática vexatória. Por quê, professor? Porque estes juristas muitas vezes se valiam de elementos de prova que lá na frente eram combatidos com conclusões precipitadas. Portanto, a bertillonagem muitas vezes apresentava erro, e isto causava um constrangimento para os juristas no decorrer dos processos, até que se chegou à conclusão de que a bertillonagem ela é uma prática vexatória, porque ela não é robusta cientificamente falando. Em 1894, nós tivemos a Academia Nacional de Medicina criando-se este gabinete antropométrico, mas a nível, repare,
nacional. Então estes gabinetes, que a priori tinha sido criado primeiramente no Rio de Janeiro, ele foi se multiplicando por outros estados do Brasil, sendo capitaneado pela Academia Nacional de Medicina. Temos também que a direção, deste órgão ficou a cargo do médico e da polícia, o médico da polícia conhecido como Tomás Coelho, e só conseguiu sobreviver por pouco tempo com resultado irrisório de apenas 19 fichas de identificação. Ou seja, já houve um problema na implementação de sistemas de identificação no Brasil. Ainda no Gabinete de Identificação e Estatística, Félix Pacheco, um adepto do sistema Vucetich, propôs o seguinte: olha, estas fichas utilizando o método de bertillonagem não está dando certo. Então vamos fazer o seguinte, ali na primeira década do século XX, ele se afeiçoou, ele se identificou, ele simpatizou com o método de Vucetich após ele ter sido publicado. Ele falou, opa, tem um amigo, vizinho nosso aqui no Brasil, que publicou um estudo fantástico de identificação de pessoas e que, a nosso ver, supera a bertillonagem. Neste sentido, o que aconteceu? A dactiloscopia começou a ser enaltecida para a polícia científica, que suprimiu o uso da até então antropometria de Bertillon. Neste sentido, aproximadamente no ano de 1905 a 1908, nós tivemos uma inversão. O que era muito utilizado como bertillonagem foi sendo gradativamente substituído pela papiloscopia, igualzinho aconteceu em outras partes do mundo. Segundo Elísio de Carvalho, a dactiloscopia superava a antropometria porque era de uma simplicidade admirável. Meu amigo, imagine só, você vai ser identificado provavelmente como um suspeito ou como uma vítima de um crime. Na hora de praticar o método antropométrico, vinha um médico com a fitinha, com a reguinha, com a trena, aí ele começava a fazer um monte de medição no seu corpo, tirar foto. Olha que trabalheira que dá esse troço. A papiloscopia, a pessoa chegava lá, entintava a mão, botava no papel e ia embora. Olha a diferença, olha a praticidade da papiloscopia quando comparado aos demais métodos antropométricos. Não tinha como ser diferente. Com isso, a partir de 1908, a papiloscopia no Brasil se tornou o principal método de identificação e, detalhe, vigora até hoje. Muitos documentos nossos atuais, como é o caso muitas vezes do RG, se vale da impressão do polegar. Tá vendo a relevância deste assunto? Por isso que todo o histórico do Brasil tem uma certa similaridade em relação ao contexto mundial de substituição da bertillonagem quando comparada com a própria papiloscopia. Vamos praticar um pouquinho do conteúdo que nós vimos ao longo da nossa aula? Me acompanhe no slide. Questão cobrada na prova da Polícia Civil de Tocantins no ano de 2014. A identificação entre duas impressões digitais faz-se por meio da verificação dos pontos característicos de cada uma das impressões encontradas no local de crime e a fornecida pelo suspeito. No Brasil, aceita-se afirmar que duas impressões são iguais, portanto, foram produzidas pelo mesmo dedo, quando houver um mínimo de pontos característicos coincidentes entre a impressão padrão e a de um indivíduo suspeito. Assim, que quantidade de pontos característicos coincidentes é aceita? Ou seja, a questão cobrou qual é o número mínimo de coincidências que inclusive acabamos de ver na nossa aula, dada por Edmond Locard, que ele considera como sendo o mínimo necessário para que exista o famoso match, a famosa coincidência. Ora, o número mínimo que nós encontramos na literatura são 12 pontos. É claro, meus amigos, olha para cá. É claro que o fundamento utilizado por Edmond Locard ao estabelecer 12 pontos é um fundamento técnico científico. Nós veremos também isso
no momento oportuno. Mas eu já adianto para você que essas 12 características precisa ser analisada em cada um dos dedos, o que, segundo Edmond Locard, deve se traduzir a pelo menos 8. Logo, é importante nós afirmarmos que, até então, ali em 1914, Edmond Locard teve esta iniciativa de estabelecer um mínimo. Hoje, isto já foi mais lapidado. Por quê? Ora, porque depende do tamanho da população. Existem países que têm uma população gigantesca, a China, por exemplo, que é o país mais populoso do mundo, em que há muitas vezes uma quantidade absurda de habitantes, na casa dos bilhões. Neste sentido, nós veremos que o exponencial desta identificação tem que variar. Logo, segundo Edmond Locard, o mínimo de impressões, o mínimo de coincidências, de pontos coincidentes, deve ser um total de 12. Então, para nós encerrarmos, finalizando a nossa aulinha de hoje, vamos basicamente trazer à tona o que nós vimos. Quer ver só? Num primeiro momento, nós trabalhamos alguns aspectos do surgimento desta papiloscopia. Nós vimos que existem 3 fases catalogadas, elencadas pela nossa doutrina, como sendo a fase pré-histórica, a fase empírica, na qual a impressão digital era utilizada na prática, e, por fim, a fase científica, sem dúvida a mais importante para o nosso estudo. Além disso, também citei para você que existiram diversos doutrinadores, diversos estudiosos envolvidos na fase científica de desenvolvimento dos estudos da papiloscopia. Dentre eles, eu citei o pai da papiloscopia, o avô da papiloscopia, Francis Galton, no caso o avô, e Purkinje sendo conhecido como pai da papiloscopia, e claro, como que se desdobrou isso até Juan Vucetich, um dos especialistas e que de fato embasou um sistema de identificação que foi extremamente robusto e que é utilizado até os dias atuais. Por fim, nós vimos que no Brasil a dactiloscopia se iniciou ali pela região do Rio de Janeiro, se disseminou para o estado de Minas Gerais, também tivemos na Bahia, até que então isto se disseminou para o Brasil inteiro, superando-se neste caso a bertillonagem e aplicando-se na prática, a dactiloscopia, principalmente como um método de identificação de pessoas. Assim, nós encerramos, portanto, mais um tópico na nossa querida papiloscopia forense.